Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Nós vamos participar agora, você é convidado a participar deste espaço focados na EBD, que faz parte da nossa leitura diária, que serve de base para a nossa lição de domingo. Como se refere à oração, nós vamos estudar hoje, ou seja, ter um resumo, um flash sobre a oração de Davi para a edificação do templo. Se você não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de acionar o sininho, deixar o seu like e participe e compartilhe com outras pessoas para que as outras pessoas também sejam abençoadas no Senhor. Então hoje, quarta-feira, Davi ora para edificar o templo e a leitura como base é 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 18 ao versículo 29. O salmista Davi, ele deixa para nós um grande exemplo de vida cristã a ser seguido por nós. Ao contrário de muitos, como é quase normal aos conceitos humanos e modernos, quando alguém está bem-sucedido, esquecem de Deus, esquecem dos seus amigos, esquecem daqueles que estenderam as mãos. Isso faz parte do homem natural, mas o homem espiritual, ele é consciente, ele lembra-se de Deus. Então, ao contrário de muitos, Davi não esqueceu. Ele se preocupou com as coisas de Deus. E precisamos ter isso em nossa mente. Ele reconheceu que estava em paz. A nação gozava de uma paz, porque Deus assim havia o proporcionado, havia concedido essa paz. Ele reconheceu também que morava numa casa excelente, bem sofisticada, que com certeza não lhe faltaria ou não lhe faltava nada. Mas ele olhou e viu que a arca era mais importante do que ele, porque a arca representava a presença de Deus. E quantas vezes nós não reverenciamos as coisas de Deus porque queremos ocupar o lugar de Deus. Então Davi olhou e viu que a arca estava apenas protegida por cortina, e a casa dele não, era uma casa sofisticada, estucada, com muitas e muitas coisas, como diz aqui no capítulo 7. Então, e o versículo de número 18 em diante, mas você lê no primeiro versículo do capítulo 7, você vai ver isso que eu estou lhe falando. Então, ele chamou o profeta Natan e fez ciência. Ele deixou o profeta ciente do seu desejo e também da sua preocupação. E naquela mesma noite, Deus enviou o profeta Natan novamente lá na casa de Davi. E ele disse a Davi que o desejo de Davi não seria cumprido em Davi, como nós vimos em outras referências, porque por ser um homem que derramou muito sangue, Deus não ia permitir, mas o seu filho teria esse prazer, esse privilégio. E Davi não se irritou, nem se ciumou, não, pelo contrário. Aí é que começam as qualidades de um verdadeiro intercessor. A gente observa muito hoje nos dias atuais que se levanta grupo de intercessores na igreja. Isso não existe biblicamente. A igreja toda é um corpo que deve ser um corpo intercessor, um pelos outros, pela nação, pela paz de Jerusalém, e não um grupo apenas seleto. Isso é antibíblico quando se faz essas coisas, e por isso nunca dá certo.
Então todos são intercessores diante de Deus. Aí as qualidades de Davi começaram a aparecer como um verdadeiro intercessor. O impacto da mensagem profética foi tão grande que Davi não teve outra alternativa a não ser se prostrar diante de Deus. E veja que ele entrou na casa de Deus. Quando ele viu, ele recebeu a mensagem, ele entrou. Ele reconheceu que era indigno. Ele reconheceu que era incapaz de realmente fazer aquela obra que ele desejava. Ele refletiu, ele olhou o seu passado, de um simples pastor de ovelha, agora ele reinava sobre uma grande nação, e ele reconheceu que ele estava fazendo parte dos planos de Deus. Aí Davi emudeceu, é como que ele ficasse mudo, não tivesse palavra. Era como ele dissesse: o que é que eu vou falar diante do Senhor sobre os meus deveres, se o Senhor me prescruta, se o Senhor me sonda? Isso é uma qualidade muito excelente. Davi reconhece, no versículo 21, está na nossa Bíblia Sagrada, o poder da palavra de Deus quando ele diz: por causa da tua palavra, nós somos levados, impulsionados, movidos pela palavra do Senhor. No versículo 22, ele enaltece o Senhor, ele diz: grandioso és tu, Senhor. E ele não se entristeceu por Deus não permitir que ele construísse. Pelo contrário, ele orou para que a casa fosse construída. E ele encerra orando para que sejam confirmadas as promessas feitas antes por Deus em relação ao seu reinado, o reinado de Davi, a casa de Judá. Ele ora para que a casa fosse estabelecida pela bênção de Deus. A bênção de Deus é quem sustentasse a sua casa. Que oração maravilhosa! Ele orou para que a casa fosse abençoada pelo amor de Deus. Ele não pediu riquezas, mas o amor de Deus seria uma bênção. Ele orou para que a casa se perpetuasse para sempre na pessoa do seu filho, ou seja, do Messias. E ela tem sido perpétua e será eternamente. Porque Davi cria que as promessas feitas antes se cumpriria, porque estava o quê? Alicerçada na palavra de Deus. Que a bênção de Deus, ele pedia que fosse perpétua. Então que esta seja a nossa adoração, que esta seja a nossa oração. Reconheçamos que nós não fazemos nada além daquilo que o Senhor pediu. Por isso ele disse que nós somos como servos inúteis. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que Deus fortaleça a sua fé, o seu ministério, se você é ministro, que te coloque nos parâmetros divinos, que seja um intercessor e ore pela casa do Senhor. Um abraço e a paz do Senhor. E Deus que vos abençoe e dê muitos anos de vida, paz e prosperidade para a glória do Senhor. E até amanhã, se Deus permitir, neste espaço, focados na EBD. Que Deus abençoe você.